Dá. Gente, hoje a nossa reunião é algo que eu tenho muita vontade de falar há um bom tempo, só que eu não tenho formação para tal, não tenho tanto conhecimento. Fiquei muito feliz quando eu conheci a Pri, e de cara a gente nunca sabe o que as pessoas fazem, né? E quando eu descobri que ela era veterinária, a menina é fera, professora, falei, Priscila, eu preciso que você dê aula para a gente. E ela falou, claro, na hora. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre aromaterapia para cães e gatos. Tem algumas diferenças aí, né, nos sentidos dos animais diferentes dos nossos, olfativo, né, em todos os sentidos. E eu acho que a aromaterapia para animal é uma ferramenta que a gente tem muito bacana para conseguir cuidar, né, dos animais. Eu já tive vários feedbacks de clientes que começaram a usar difusor no quarto, e aí os bichinhos ficaram mais calmos, enfim. Então, queria agradecer primeiramente a Priscila, né, por ter atendido aí ao meu pedido e ter vindo somar com a sua experiência, com toda a sua expertise aí com os animais e compartilhar com a gente seu conhecimento. Obrigada, Pri, a palavra é sua. Obrigada. Não é uma aula, Não, só bater um papinho aqui. É um papo, um bate-papo. Um defeito meu, que meus alunos falam que eu falo muito rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês peçam que eu desacelero. Então, como a Angélica falou, eu sou veterinária, formei já tem 15 anos, sou professora na Unipac, e eu atuo com a parte de clínica de pequenos animais, com homeopatia, e agora com a aromaterapia, depois que eu fiz algumas formações na área, inclusive, para eu sentir um pouco mais segura, justamente por conta das particularidades que essas espécies têm. E uma super importante, e que eu acho maravilhosa, que eu acho ela linda, né, que a homeopatia fala muito sobre isso, né, a fitoterapia também, é esse termo bonitinho aí, que chama zoofarmacognosia. E o que é isso? É a capacidade que os animais têm de escolher o seu medicamento e de definir o seu tempo de tratamento. A grosso modo, é bem isso mesmo. Porque na natureza, eles já fazem isso. Senão, não tinha animais hoje, né? E se nós também, enquanto animais, porque somos animais humanos, né? Se não soubéssemos reconhecer, né, tudo que as plantas têm para nos oferecer, também não estaríamos aqui hoje, porque até nascer aí a medicina alopática, que vem aí de 200 anos para cá, antes disso o que a gente tinha era planta, né? Eram os aromas, eram o que a natureza oferecia. Então, essa capacidade, né, vem de nós humanos, mas os animais têm isso muito forte, né, de escolher esses elementos, de escolher esses aromas que têm essas propriedades terapêuticas e que não se limitam só na aromaterapia, né, mas na fitoterapia e na homeopatia também, tá? E ele não define não só o produto, mas também o tempo que ele precisa desse produto. Bom, o que a gente precisa de fazer, de entender para a aromaterapia, né, sobre a diferença entre essas espécies? A aromaterapia pode ser usada em bovinos, pode ser usada em pequenos ruminantes, pode ser usada em equinos, eles amam, tem trabalhos maravilhosos em equinos, mas, como não é minha área de atuação, eu vou falar mais dos cães e dos gatos, tá? Mas eu sei que tem muito trabalho legal e muita coisa legal na parte de equinos também, tá? Bom, falando dos cães, quais são as principais diferenças? Né? A principal diferença do cão e do gato é que eles não são pequenos humanos. Não é só o porte, porque a gente usa muito a questão do nome, né? Pequenos animais. Na veterinária a gente estuda clínica de pequenos animais. Mas eles não são só pequenos, né? Ele não é um bebê, né? Ele tem algumas diferenças fisiológicas muito importantes, né? A alopatia já mostra isso para a gente. Tem alguns fármacos que usamos em humanos e que não podem usar em animais. E entre cães e gatos, por exemplo, tem fármacos que eu posso usar em um cão, por exemplo, um paracetamol, e se eu usar em um gato, ele mata. Então,
São diferenças muito importantes entre espécies, né? E isso não acontece só na alopatia, mas também na aromaterapia, né? Alguns pontos importantes de cuidado. Então, aqui, dá para ver a setinha? Então, esse aqui é o sistema olfatório do cão, né? Então, aqui é a narina, o ar entra por aqui. E aqui a gente já tem uma diferença importante, que a via nasal dos cães, ela é, ao mesmo tempo, uma via de entrada e de saída, que é diferente de nós, que a gente inspira, solta por uma via diferente, né? E eles têm uma via, entre aspas, é como se fosse uma pista dupla. Então, o tempo todo, o ar que entra está circulando naquela narina. Nós precisamos interromper. A gente inspira, depois a gente solta. Os animais não, eles estão ao mesmo tempo inspirando e expirando com uma circulação constante. Isso permite que ele receba mais o aroma nesse epitélio olfativo. Além disso, esse aqui é um corte desse jeito aqui, ó, um corte de frente das vias nasais. A gente percebe que por dentro tem muito mais, ele é muito mais emaranhado, ele tem, em termos de metros cúbicos, um espaço 30 vezes maior que o nosso. O que que significa? Que ele tem uma área de contato 30 vezes maior que a nossa, mesmo sendo um peso, um porte muito menor que o nosso. Além disso, nós humanos temos em torno de 6 milhões de receptores olfativos. Os cães têm em torno de 250 milhões. É muito mais. Os felinos ficam em torno aí de 20 a 30 milhões. Tem trabalho de pesquisa que, dependendo da raça, por exemplo, esses cães que são usados, né, na polícia, né, os pastores, que eles têm até 350 milhões de receptores olfativos. Então, a proporção para o tamanho da espécie, ela é discrepante, ela é gigantescamente maior. Além disso, não para por aqui. Então, ele tem uma via que tem recepção constante do olfato, ele tem uma área maior, com milhões de receptores maiores, e quando a gente chega aqui, né, no sistema nervoso, ele tem um bulbo olfatório que é muito mais desenvolvido que o nosso. E o que que acontece? Esse bulbo olfatório, ele é 3 vezes maior que o nosso. Então, ele tem mais receptores, uma área maior e uma área no cérebro 3 vezes mais desenvolvida do que a nossa para interpretar esses dados. Ao passo que nós temos uma complexidade de neurônios mais desenvolvidos para fazer as conexões, eles têm um instinto mais desenvolvido. Eles não separam muito bem algumas informações. Então, esses aromas despertam um instinto muito forte. Por isso que pequenas diluições, um cão, ele consegue perceber o aroma do vidro fechado. Eu não preciso abrir o vidro. Se a gente vai fazer o teste olfativo, eu não preciso abrir o vidro. O tanto que o olfato desses animais, ele é desenvolvido, né? Tem trabalho de pesquisas que falam que os cães percebem as pessoas com Covid antes dela ser positivo para o teste do Covid. Então, assim, é uma capacidade muito, assim, poderosa, né? E particularmente linda. Então, eles são muito sensíveis. E aí, como que esses óleos essenciais atuam? Da mesma forma que a gente, ele vai ser absorvido, ele vai lá para o bulbo olfatório e vai ser interpretado, né, nas áreas cerebrais. Então, esses animais têm um córtex frontal, né, lá no cérebro, que vai interpretar essas informações, e eles vão atuar principalmente, né, em termos de aroma, né, de controle do corpo, no sistema límbico, que nesses animais é mais primitivo. É lógico que ele é desenvolvido para a habilidade que essa espécie tem. Só que ele é um sistema límbico proporcional à capacidade e complexidade neuronal. Esse sistema límbico, ele é mais, vamos dizer que ele é proporcionalmente maior do que em nós, tá? E aí, esse sistema límbico, ele é responsável pelas emoções, pelo SARA, que é um sistema que
ciclo circadiano, que é o acordar, o despertar, a atenção desse animal, os níveis de estresse, a ansiedade, a alegria, os traumas que ficam registrados muito bem, né, nesses animais, né, entre outras informações que também são registradas no mesmo lugar, né, em nós. Controlam os neurotransmissores e controlam também esse sistema límbico, o equilíbrio do corpo, que é a homeostasia, o sistema endócrino, o sistema circulatório, assim como em nós, né? A respiração, a imunidade, tudo isso, né? Então, como é um sistema que neles é muito primitivo e instintivo, a resposta a essa aromaterapia, ela é muito forte, ela é muito evidente. E por que a gente tem que saber disso? Que, por exemplo, quando a gente usa, né, um óleo que ele é dopaminérgico, como, por exemplo, um alecrim, que ele é para foco e concentração, nesses animais, ele desperta lá no córtex frontal um córtex instintivo de defesa, né? Ele ativa um sistema de luta e fuga e bem primitivo. Quando tem muitos animais juntos no mesmo lugar, isso pode promover uma reação de ataque, porque ele se sente tão competente, suficiente e dono daquele lugar, porque desperta tanto um foco, que isso pode despertar briga entre animais. Então, quer dizer que nós não devemos usar? Nada disso. Quer dizer que a gente deve entender quais são as respostas esperadas de um animal que tem um instinto muito exacerbado e que tem uma resposta muito forte ao uso da aromaterapia. Gente, está indo bem até aqui? Está indo bem? Peraí. Está indo bem? Tudo certo. Aqui, Maravilhoso. Então, tá bom. Aqui, eu coloquei alguns óleos que atuam em neurotransmissores do sistema nervoso central, que atuam mais ou menos da mesma forma que em nós, e que eu vou explicar mais para frente em que situações que a gente pode usar esses óleos. Então, o glutamato é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, né? Ele ativa o sistema nervoso central. Então, lavanda, o vetiver, o bergamota, o laranja doce, ele inibe o glutamato. Então, quando ele diminui a excitação, o que esses óleos fazem? Acalmam esse animal. Já o GABA, ele é um neurotransmissor que inibe o sistema nervoso central. Então, a camomila, o capim-limão e o laranja doce também acalmam o animal, porque eles ativam, eles aumentam o GABA. Então, eles ajudam a inibir mais, tá? Porque no nosso sistema nervoso central, né, e dos animais, tá lá esse monte de neurotransmissor ao mesmo tempo, funcionando. Uns ativando, outros inibindo. Então, a gente pode usar óleos que vão atuar em situações bastante específicas, tá? E aí a gente vai conseguir entender alguns resultados mais para frente do uso desses óleos. A noradrenalina é um neurotransmissor que atua no instinto de luta e fuga, né? Então, o cipreste, a bergamota, o ylang, a lavanda, eles modulam esse instinto. Então, aquele animal que ataca por qualquer coisa, quando a gente usa uma bergamota, uma lavanda, ele controla esse instinto de medo e de defesa que nele é muito exacerbado. A serotonina é, né, o hormônio aí da felicidade, do prazer, é um hormônio que modula o sistema nervoso central. Então, lavanda, o cedro, o pinheiro silvestre, o vetiver, a bergamota, eles ajudam a modular a serotonina, né? Então, por isso que, gente, a bergamota para os animais está entre o meu preferido, o vetiver está entre os meus preferidos, mais do que a lavanda, porque ele vai atuar na questão lá do glutamato, vai atuar na serotonina, modulando a excitabilidade desse animal, sem promover um desconforto, uma depressão, tá? Sem inibir o sistema nervoso central dele. A dopamina também é um neurotransmissor modulador. A salves clareia é super indicada para os animais, é um óleo essencial que tem baixíssimas contraindicações, né? A lavanda tem alguns pontos importantes, mas a salva ela é super segura. O ylang-ylang também é um óleo super seguro, né? Então, ele vai modular a dopamina. E a acetilcolina também é um neurotransmissor estimulador, né? Ela atua principalmente no sistema nervoso autônomo.
E o cipreste, o pinheiro silvestre, a melaleuca, né, ajudam aí no controle da acetilcolina. Então, aquele animal que você fica bravo com ele faz xixi, né, esses óleos, né, ajudam a controlar, né, esse medo, né, que é relacionado à liberação de acetilcolina, que é uma liberação que acontece em situações pós-estresse, tá? Mas eu vou dar algumas diquinhas de uso para vocês. É só para... Pri, explica, por gentileza, para eu, leiga, né? Por exemplo, para várias pessoas, noradrenalina, luta e fuga, serotonina modulador, que exemplo de a diferença da serotonina para a dopamina? Ambas são moduladores, mas... Ambas são moduladores do sistema nervoso central. A dopamina, ela está muito relacionada com tristeza. Ela modula para baixo. A serotonina modula para cima. É bem assim, a grosso modo mesmo, tá? Porque tem relacionamentos dela muito complexos. A dopamina está relacionada à função cardiovascular. A serotonina é um hormônio muito forte, né? A gente trata ela nem só como um neurotransmissor, quase como um hormônio mesmo, né? Que a gente fala que é o hormônio do prazer. Então, como a gente usa esses óleos, principalmente a bergamota, o vetiver, o cedro, ele também tem essa função, ele empodera, ele traz para o animal e para nós também essa sensação de conforto, de estabilidade, de segurança, porque ele modula o nosso prazer naquele ambiente, tá? Então, a serotonina, ela é um hormônio positivo. Quando ela falta, até nas pessoas que, muitas vezes, pessoas que têm depressão, ela tem baixa de serotonina, porque ela não consegue controlar as suas sensações de prazer. Né? Então, quando a gente come chocolate, a gente está feliz, porque o chocolate, ele induz a liberação de serotonina, que é um hormônio de prazer, né? Então, a presença dela está relacionada com situações de prazer. E esses olhinhos que eu coloquei aqui, né, ajuda a manter ali na positividade a serotonina, tá? Ótimo. Obrigada. E outra diferença, então, aqui a gente falou na parte aromática, né? Seria a difusão, a percepção dos cheiros, que, assim, até para nós humanos, né? Quando a gente fala da inalação, ela está muito relacionada com essa parte das sensações, né? Com a parte do sistema nervoso central, né? Com as coisas que estão relacionadas ao psíquico. Quando a gente usa mais o tópico, a gente quer tratamento de um problema físico, né? Ou um tratamento que seja psíquico, mas a longo prazo, porque a pele segura, né? Aquele óleo essencial. E aí, o que a gente tem aqui de importante? Que os cães, ele tem uma pele mais fina que a nossa. Os humanos, vamos colocar aqui a grosso modo, que eles têm vamos dizer que uma camada 3 vezes mais grossa que a nossa epiderme. Então, tudo que a gente coloca na pele do animal absorve mais rápido. E, além disso, eles têm, próximo dessa primeira camada, vasos muito calibrosos, que aqui nós, nos humanos, ela fica muito mais embaixo, tá? Então, tudo que a gente coloca na pele do animal, rapidamente é absorvido. E a circulação desses animais, ela é muito mais rápida. Por exemplo, um batimento de vamos colocar um cão de médio porte, um cão de 10 quilos, é em torno de 120 batimentos por minuto, de 80 a 120. O nosso é 60. Então, ele recebe esse óleo mais rápido, ele cai na circulação mais rápido, numa velocidade, assim, né, de 2 a 3 vezes maior, né, que ele recebe esse óleo. E, além disso, o pH dos cães, ele fica próximo do neutro para o alcalino. E a nossa pele, ela é um pouquinho mais ácida. Isso interfere também na absorção dos óleos. O que significa? Se a gente pensa que um orégano, ele é dermocáustico para a gente, para os cães é muito mais. Tá? Então, todo óleo, por exemplo, a canela, que para nós é dermocáustico, o lemongrass, que para nós é dermocáustico, para eles é muito mais. Tá? Então, o risco de a gente promover uma alergia, né, uma ferida nessa pele, no uso tópico direto na pele, é muito maior. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E, por último, né, para a gente pensar nessas vias de absorção, é que o óleo, né, são moléculas que são lipofílicas, certo? Então, quando a gente aplica na pele, ou quando a gente permite o uso oral, né, que raramente eu indico, quer dizer que se um cão lamber um óleo, ele vai morrer, ele vai ter uma hepatopatia? Não, né? Lógico que depende de quantidade, depende de frequência, depende de uma série de coisas.
Só que tudo que é administrado por via oral, por via tópica, vai ser absorvido. Tudo que é lipofílico, né, toda molécula gordurosa, seja em nós ou nos animais, tem que passar por metabolismo hepático, obrigatoriamente. E aí nós temos dois metabolismos, que é o de primeira passagem e o de segunda passagem. Quer dizer que eles pegam esse óleo, convertem em uma substância, e essa segunda substância é a que vai fazer efeito para depois ela ser descartada. Isso também acontece em nós. O que é um ponto importante aqui nessa parte? Que os gatos têm um defeitinho, entre aspas, nesse metabolismo de segunda passagem. Os gatinhos não têm uma enzima que chama glicuroniltransferase. Ele não consegue pegar essa molécula que foi absorvida lá no fígado e transformar num produto que vai ser jogado fora. E como esse produto ele é lipofílico, ele vai acumular no fígado e no tecido gorduroso. E isso vai levar à intoxicação. Vai acontecer em uma vez? Claro que não. Isso vai acontecer com frequência, com tempo de uso, com quantidade inadequada. O que eu estou dizendo aqui? Que é um ponto de atenção. Por quê? Os gatos podem intoxicar muito maior chance do que um cão. Porque estamos oferecendo um produto que eles absorvem mais, que eles têm mais receptores e que eles têm um metabolismo hepático que é falho, né, em uma partezinha dele, em relação aos cães, em relação a nós, tá? Então, em felinos, a gente deve evitar óleos que são ricos em cetona e em fenóis, porque são óleos que precisam obrigatoriamente desse metabolismo de segunda passagem para ser excretado. Então, jamais, né? Quer dizer, quando eu falo jamais, nem posso usar esse termo, porque não quer dizer que nunca. Quer dizer que a gente tem que ter muito cuidado, esse animal tem que ser acompanhado, se é um animal que tem uma esteatose hepática, se é um animal que tem um probleminha hepático, uma tríade felina, um animal que tem qualquer comorbidade associada, ele pode se intoxicar e, em vez da gente ajudar o tratamento desse gatinho, nós vamos piorar. E aí ele pode não conseguir recuperar desse quadro, porque ele não tem o que fazer com esse produto. Ele não tem o que fazer com essa substância que nós oferecemos, tá? Então, mais para frente aqui, vou falar de maneiras seguras para que isso não aconteça, tá? Então, esse aqui é o metabolismo, o óleo é administrado, ele é absorvido, ele vai para o tecido, vai para o fígado ser metabolizado e vai agir nos tecidos, né? E vai ser excretado depois nas fezes, na urina, no suor, enfim, tá? Então, quais são os problemas que a gente pode ter, né? Uma neurotoxicidade pode acontecer, uma insuficiência hepática aguda, uma insuficiência renal aguda, e se for um animal que já está doente, ele pode vir a óbito. Então, por isso, a gente tem que ter cuidadinho com esses que são ricos em cetona e os que têm fenóis, tá? Bom, quais são os óleos, quais são os benefícios, né, da aromaterapia para os cães e para os gatos? Vários, assim como em nós. Então, nas emoções, na psicoaromaterapia, né? Os cães e os gatos têm alterações psicológicas importantes. Cicatrização de feridas, para relaxamento, anti-inflamatórios, antihistamínicos, antibióticos, para controle da dor, analgesia, super legal. Antineoplásicos, para controle da pressão arterial. Eu, particularmente, eu trabalho numa clínica cardiológica, então eu uso para controle da pressão. E na medicina chinesa, quem gosta, né? Como eu gosto de homeopatia, né? Que faz parte da medicina chinesa também. Ele serve para harmonizar o chi, para dispersar o calor. Quem gosta da aromaterapia vibracional, ele também serve para melhorar a vibração energética desse paciente. Então, os mesmos benefícios que nós podemos obter, eles também podem. Quais são as principais indicações seguras que nós fazemos? Emocionais, tegumentares, né, que é para a pele, e para dor, né? Porque esses são muito associados com os tratamentos alopáticos. Pode ser usado para doenças físicas? Pode ser associado para doenças cardiovasculares, para problemas respiratórios, para doenças hepáticas? Claro que pode, né? Só que, para a gente trabalhar isso de uma forma leiga, existe risco, porque esse paciente tem que estar sendo acompanhado por um médico veterinário, tem exames que a gente usa para diagnosticar, para avaliar como está a função hepática, como está a função renal, para a gente escolher isso de uma maneira mais segura. Então, não é algo que dê para a gente tratar um problema físico
aleatório em casa, escolhendo o óleo, né, sem o acompanhamento do veterinário associado. Mas emocional, a gente consegue fazer em casa sim, né? Para a pele, meu animal cortou, levou uma pancada, mordeu, consegue usar igual fazemos com nossos filhos, né? Não é toda vez que meu filho machuca que eu vou levar no pediatra, né? Então, a gente tem a nossa farmacinha aqui, né? Meu cachorro machucou, pisou no espinho, levei ele para passear, o chão estava quente, a patinha está ardendo. A gente vai medicar em casa, como qualquer um tem em casa um remédio, ele vai fazer qualquer coisa. Se ele não tiver o óleo, ele vai usar outra coisa, não vai? Ele não vai levar no veterinário em qualquer sustinho, né? Que esse animal tenha. Então, tem coisas que podemos, sim, né, fazer de maneira segura, e eu vou chegar lá, né? E as emoções, então, medo de fogo de artifício, medo para levar no veterinário, é animal que não gosta de entrar no carro, que não gosta de viagem, que não gosta de ficar sozinho em casa, né? São situações que são legais de usar óleo, que a gente consegue, né, ajudá-lo sem oferecer risco para essa saúde, tá? E para as dores, né? Então, animais mais idosos, que às vezes têm artrose, que têm dores crônicas, né? Que tem displasia, que é uma dor lá nas articulações da coxa, né? Podemos ajudar também no controle da dor, tá? Então, são as principais maneiras que nós podemos usar sem o acompanhamento do veterinário até que chegue um limite, né? Vamos pensar, meu animal machucou. Eu usei ali, fiz uma limpezinha com melaleuca, né? Coloquei um lavanda, usei um olíbano. Essa ferida não evoluiu bem. O que eu tenho que fazer? Insistir no óleo? Não, tem que levar no veterinário. Que é a mesma coisa que fazemos com nossos filhos, né? Que eu faço com os meus aqui. Machucou? Dou uma limpadinha aqui, lava a feridinha, passa ali, né? O melaleuca com lavanda e tá tudo certo, tá? Meu filho aqui tá, nós estamos aqui na época de pandemia, né? Estresse da escola. O que eu faço? Vou levar no médico? Vou dar Ritalina? Óbvio que não. Nós estamos aqui com o olhinho, ó, ajudando todo dia, né? Então, são situações seguras que nós podemos ter aí o benefício dos olhos. E né, comportamentos e fatores de estresse. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Vamos supor que é um filhote que é super agitado, né? É um filhote que fica em casa, ele destrói tudo, ele come a casa, chegou em casa, ele comeu a cadeira, ele comeu todos os chinelos, ele mordeu o sofá. Adianta eu usar o óleo nessa situação? A curto prazo, eu adianto, né? Eu consigo acalmar esse animal. Vai resolver a longo prazo? Não vai. Por quê? Porque esse comportamento desse paciente, desse cachorrinho filhote, é a necessidade de gastar energia. Né? Então, eu até comparo isso muito com criança que fala que tem TDAH, porque a criança é agitada e vai lá, taca a Ritalina na criança, e o que essa criança precisa é o quê? É gastar energia, ela precisa de espaço, ela precisa ir para um parquinho, ela precisa correr, né? Então, o que a gente precisa entender com o tutor e com o nosso pet? Por que ele manifesta aquele comportamento? Porque se o comportamento dele de comer um chinelo, de mastigar um móvel, de comer um sofá, de destruir uma caminha, de se automutilar, está relacionado a esse animal não gastar energia e ficar sozinho o dia inteiro em casa, o óleo não vai resolver o problema dele. Diferente daquele animal que tem tudo isso em casa, mas que eu saio e fecho a porta, ele fica meia hora ali uivando na porta. Aí, nesse caso, eu consigo usar o óleo para diminuir a ansiedade da separação. E esse animal passa bem por essa situação. Ou então, eu vou viajar e meu cachorro vai ficar 3 dias sozinho, alguém vai cuidar dele. Né? Vou deixar ele com a minha mãe, vou deixar minha funcionária para cuidar dele em casa. É uma situação que ela é pontual. E aí, nessa situação, é super legal a gente preparar o animal para isso, tá? Porque não é algo que é inerente dele, é uma situação que ele vai ficar desconfortável, porque ele vai ficar triste sozinho. Então, eu vou oferecer conforto. Então, nesse momento, nesses fatores de estresse, a gente tem que tentar, né, ser empático ao animal e entender por que esse comportamento existe. Porque se for um comportamento inerente dele, né, se é por exemplo, um border collie, que é um cão de grande porte, que é um cão de pastoreio que precisa de espaço,
Ou um Golden Retriever, que é um animal super alegre, espaçoso, estabanado, que gosta de brincar quando ele é filhote. Não tem nada que eu dê para esse animal que vai fazer ele ficar quieto, porque ele é um animal espaçoso, alegre, que gosta de correr, que gosta de pular, né? Que é estabanadão, que é brincalhão. Então, eu não consigo cortar isso dele, porque ele é assim. Mesma coisa um filhote, como eu falei para vocês, ele é filhote. Ele vai deixar de ser igual criança, né? Eu não consigo fazer uma criança ser quieta, porque a criança precisa de brincar, né? Vou fazer a criança ficar ali deprimida, né? Ficar paçocona na casa? Não é isso, né? Então, é só esse ponto que a gente tem que entender, porque às vezes o tutor vem, a gente tem tutores que compram animais ou que ganham e não percebe essa necessidade que o animal tem. Então, eu lido muito com isso na clínica, né? Que a pessoa quer podar o animal, né? E, na verdade, o animal precisa de espaço e de atenção. Então, a gente tem que entender um pouco disso. Qual que é o histórico de vida? Qual que é a expectativa que o tutor tem em relação disso? O ambiente que ele está inserido, porque o ambiente que o animal vive, ele é retroalimentado o tempo todo. Nós estamos num sistema, então a minha expectativa reflete sobre o meu gato que eu tenho aqui em casa e eu retroalimento isso o tempo todo, né? Quem aqui nunca ficou triste, o animal fica triste também, né? Eu falo que se o animal não parece com o dono é porque ele foi roubado, porque eles desenvolvem até doenças parecidas e isso é impressionante, é de verdade. Quem herda não rouba, é desse jeito, né? Então, esse sistema fica retroalimentando. Então, se o tutor mudou de vida, mudou de casa, se alguém da casa saiu desse ambiente, se alguém faleceu, se um animal de contato faleceu, o animal sente tudo isso que acontece. E a aromaterapia, nesse momento, gente, ela é muito mágica, ela é super legal. Então, a gente tem que entender, porque às vezes o animal está depressivo, ou ele está demonstrando um fator de estresse, porque um cachorrinho morreu, o animal em luta, né? E aí a gente precisa perguntar, né, quando a gente vai fazer a indicação no óleo, ou quando a gente vai usar em casa, entender o que ele teve de diferente na vida dele, né? O que aconteceu que ele está demonstrando um comportamento diferente, para a gente ajudá-lo de uma forma mais assertiva, tá? Temos que ter atenção a respeito de falta de escolhas, porque os animais não escolhem essas situações, né? Eles não... O animal não tem como optar, né, muito. A gente insere esse animal no ambiente e ele não consegue responder, né? Ele não consegue fazer escolhas da casa que ele vai morar, do quarto que ele vai ficar, se ele vai ficar dentro, se ele vai ficar fora, se ele vai comer em qual hora. Tudo isso a gente que dita para o animal. Eu resolvo na minha casa que hora que eu vou colocar comida para o meu gato. Como o meu gato é meio independente, ele pede, sabe? Mas a vida inteira a gente está com os nossos animais imprimindo o nosso jeito de viver, né? E isso para eles é muito importante porque eles não têm opção de escolha. Eles não falam, eu não estou gostando desse ambiente que eu estou agora, eu não estou gostando desse laço. Alguns animais são mais expressivos, né? E lutam para mostrar esse comportamento. Animais odeiam perfume, a gente insiste em levar para o banho tosa e passar perfume. Animais não gostam de tomar banho, a gente insiste em levar para esse animal para tomar banho, né? São coisas que não são próprias de animais, né? Então, a gente tem que pensar assim, o que esse animal gostaria? E na aromaterapia isso é importante, porque ele quer escolher e ele sabe escolher o óleo que vai ser útil para ele. Ele sabe, é impressionante como ele sabe e escolhe bem. Histórico médico, a gente precisa saber disso, então se o animal já passou por alguma patologia, né, alguma doença importante. Estado fisiológico, né, e a história de vida desse animal dentro daquele ambiente. Bom, como que a gente vai utilizar? A primeira coisa a respeito dos olhos. Gente, diluição é no máximo 2%. No máximo, tá? De 0,5% a 2%. Não diluir em água, né? Até nós sabemos, né, que para nós a gente tem que diluir no óleo vegetal, né, no óleo de coco fracionado, né? Campeãozinho nosso aqui. Então, é neles que a gente vai diluir, tá? É no óleo vegetal mesmo, porque a gente já sabe que óleo e água não mistura. Se a gente diluir na água, o óleo entra em contato direto com a pele, tá? Então, sempre diluição em óleo vegetal. Outra coisa que é legal, né, é o veículo gorduroso, que é o óleo vegetal.
Pode ser usado creme vegetal também, a gente tem vários aí que são cremes neutros, né, para misturar os óleos. Ou então, o gel de aloe vera. Gel de aloe vera para fazer blends de uso tópico em animais é muito legal. Muito legal mesmo, principalmente para animais que têm artrose para uso tópico, tá? Respeitado essa diluição de, no máximo, 2%, tá? A via tópica em gatos não é recomendada. Por quê? Porque ele vai ter essa absorção sistêmica, vai parar lá no fígado e ele não sabe excretar essa substância porque ele não tem a glucuroniltransferase, tá? Tem algumas exceções? Gente, tem. Só que eu preciso saber, né, por quanto tempo que eu vou usar. Se for situações pontuais, ok, né? Porque um dia vai sumir dali, né? Mas se for um uso, vou usar 5 dias, vou usar 3 vezes no dia, não dá, tá? Então, para a gente fazer com segurança, a via inalatória em felinos é a mais segura, tá? Existem vários trabalhos e vários lugares que vocês forem olhar que nem fala de uso óleo essencial, fala que óleo essencial é proibido para gato e que a gente deve usar somente hidrolato. Na verdade, isso não é verdade, é que não é verdade. A gente pode usar óleo essencial em gato, só que de maneira segura, né? Bem diluidinho, né? Com uma via de saída que esse gato não fique preso naquele lugar, tá? Via tópica a gente pode fazer, até oral para gato a gente pode fazer hidrolato, tá? Hidrolato é seguro. Tópico para gato pode fazer hidrolato? Pode. Óleo essencial, o que é mais seguro? Não quer dizer que é proibido fazer, né? Mas o que é mais seguro é fazer a inalação, tá? Evitar, então, cetonas e fenóis, por conta da absorção, e a ingestão, ela não é recomendada. Não quer dizer que ela é proibida, mas não é recomendada, tá? Então, o que quer dizer? Que se esse animal, a gente passar na pele e lamber, ok, você ofereceu para ele cheirar na mão, ele lambeu, ok, geralmente ele vai lamber 1, 2 vezes, vai sentar e vai relaxar, vai dar tudo certo, desde que esteja diluído e se for uma opção de escolha dele, tá? E observar como que o animal, né, se manifesta, né, depois da presença do óleo. E aqui, ó, essa é uma fotinha bem legal, o que é essa história que eu tô falando que ele escolhe, né? Como que é esse negócio que eu tô falando? Como que eu vou deixar, né, o meu bichinho escolher? Gente, é isso aqui. Vou aplicar o óleo diluído, vou pôr uma gotinha, misturar com óleo vegetal. E aqui, claramente ele aceitou o óleo. Olha aqui, ele deu uma lambidinha no nariz. Quer dizer que esse óleo é bom para ele. E aí, o que eu vou fazer? Se for um cão, eu posso aplicar tópico. Se for um felino e ele aceitar, eu posso fazer a difusão no ambiente, que tá tudo bem, né? O felino, eu vou colocar ali no difusor, uma gota só é suficiente, numa sala ou num espaço que tem uma porta de saída. Quando ele estiver satisfeito com o óleo, ele sai. E ele limita o tempo de tratamento. Então, toda vez antes de oferecer, né, eu vou deixar que esse animal demonstre se ele quer ou não. Então, quais são os sinais de aceitação? Chegar próximo para cheirar, tentar lamber. O frasco, gente, tem animal que vem cair a bocanha e dá um piro com o frasquinho. Ele quer mesmo, né? Ele lambe a mão copiosamente, porque ele aceita, tá? Então, se toda vez que ele aceitar, se ele aceitar por 7 dias, por 14 dias, tudo bem. Ele aceitou, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Geralmente, a gente, então, deixa que esse animal escolha o óleo, oferece 2 vezes ao dia, sempre avaliar a resposta do animal. O que é um sinal que ele não quer? Ele afasta, ele vira a cabeça, né? Qual que é o lugar para a gente oferecer para esse animal? Em casa. Quando eu vou oferecer lá na clínica, geralmente eu dou para o tutor uns vidrinhos pequenininhos, eu ponho um algodãozinho com um cheiro dentro de um vidrinho, e ele leva para avaliar, né, se esse animal aceita em casa ou não. Porque na clínica, a tendência é ele não querer. Porque na minha clínica tem o cheiro do óleo, tem o cheiro do gato, tem o cheiro do outro cachorro que passou, tem o meu cheiro. Clínica tem cheiro de medo, né? Então, a tendência nesse ambiente, no ambiente inóspito, é que ele não aceite o óleo. Então, é bom a gente fazer esse teste de aceitação no ambiente que o animal esteja confortável, tá? Então, essa é a premissa básica do oferecer óleo essencial para os animais, tá? É deixar que ele escolha, tá? Ele escolheu, ele aceitou, podemos usar tranquilamente, tá? A gente tem que ter um ponto
que, por exemplo, tem alguns óleos, como a gatalha, né, que é o tal da erva do gato, a própria lavanda, né, tem alguns óleos que se o animal fica muito tempo na presença, como, por exemplo, o alecrim, ele desenvolve um estado psicótico, né, que é aqueles óleos, principalmente, que são os dopaminérgicos, né, que ele tá ali, ele gosta, ele tá achando muito bom o cheiro, e, de repente, ele fica loucão, porque ele sai de um estado, né, de prazer profundo para um estado de superexcitação, porque ativa uma zona primitiva do sistema nervoso central. Isso acontece muito com gatos. Não sei quem aqui tem contato com gato, né? Quando o gato está muito relaxado, a gente está fazendo carinho, de repente ele ataca. Porque ele se relaxa tanto que o instinto de defesa dele ataca. Ou fala assim, cara, você está indefeso. Você está tão relaxado que alguém vai te atacar. E aí, de repente, ele vira no giraia e desperta um estado psicótico. Então, a gatalha desperta isso no gato, né? A lavanda pode despertar isso no gato. A salves clareia, né? Dependendo do uso. E até o olíbano pode despertar, tá? Vai acontecer, vai depender que, se esse animal você percebeu que ele está muito relaxado, muito já prostrado na presença do óleo, tira. Tá? Tira, porque o passo para ele entrar no estado de agitação rebote, né, é pequenininho, tá? É a mesma ideia de droga, né? Ninguém usaria droga, ninguém usaria aí maconha, cocaína se fosse ruim. Só que nós temos consciência de saber que isso faz mal. Os animais não têm. Então, eles ficam tão felizes ali com aquela sensação, achando tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, e ele relaxa, 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 fica, e de repente ele fica meio que alucinado. Isso aqui, gente, que eu queria contar para vocês, que isso aqui é muito legal, isso aqui funciona muito para criança também, que é o treinamento. Por quê? Esses animais, eles têm uma memória olfativa muito importante. Em que situações que a gente vai usar desse treinamento de memória olfativa? Viagem, quando a gente for viajar, situações de fogo, de medo que nós conseguimos prever. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar óleos, por exemplo, a laranja doce, o ilang-ilang, o patchouli, a bergamota, em situações felizes, que eu estou com o meu animal. Por exemplo, eu cheguei em casa, no horário que eu estou acostumada a brincar, ou eu estou ali em casa assistindo uma TV, no momento de relaxamento, todo mundo ali em família, né? Quem tem criança também, gente, coloca ali nesse ambiente de felicidade o bergamota, o ilang-ilang, o laranja doce. Por quê? Ele vai associar, isso é um treinamento, o odor desse óleo com uma sensação feliz. Gente, isso é muito interessante para criança, tá? Para criança que fica triste em casa, quando vai acontecer mudança, quando a gente vai viajar e a criança vai ficar sozinha, tá? E a mesma coisa acontece com os pets. Então, ele vai fazer essa memória. Quando eu levar ele, por exemplo, numa clínica, numa situação de estresse, o que eu faço? Eu coloco um algodãozinho ali, num vidrinho, ou então faço inalador, ou então eu levo um vidrinho de óleo, aquele mesmo óleo da situação feliz. E ele vai resgatar, lá na memória olfativa dele, aquela sensação de felicidade do óleo. Então, vamos supor, é um cão que fica triste, que late pra caramba em casa quando ele fica sozinho, ou se eu for, meu gato aqui, eu vou viajar e eu vou ficar longe de casa uma semana. Meu gato, ele desenvolve herpes viral. Eu posso pedir para a pessoa vir aqui na minha casa e colocar, pinga uma gotinha no algodãozinho e deixa num cantinho ali da minha casa. Esse cheiro, essa única gotinha vai dispersar no ambiente, e olha, estou falando de óleo essencial para gato. Então, pode, né? Por quê? Se ele não estiver confortável, ele vai mudar de ambiente daquele óleo. Só que ele vai resgatar naquele animal que está sozinho aquela sensação de felicidade que ele tem comigo quando eu estou em casa. Mesma coisa aquele cachorro que tem medo de viagem. Então, o que eu faço? Né? Pego ali um pouquinho daquele óleo, coloco ali, faço, né, o inalador, ou então, por exemplo, põe dentro de um vidrinho, né, vazio, olha os usos do vidro vazio, né? Lavo bem aquele óleo, coloco o algodãozinho, pinga gotinha. Ali na viagem do carro, de vez em quando eu abro o vidrinho perto dele e deixo ele cheirar.
Ele deixa de ter aquela situação desconfortável da viagem e resgata a sensação de prazer. Então, aquele animal que tem aquele estresse, ele resgata essa sensação. Então, essa parte da memória olfativa, gente, é muito linda e ela super funciona nessas situações. Mesma coisa, fogos de artifício, final de ano, ano novo, Copa do Brasil, né? Vai ter rojão, a gente sabe que vai ter. Deixa esses olhos de treinamento, os olhos de medo, faça o treinamento olfativo com ele. Eu sei que vai ter uma situação que vai ter fogos de artifício, o que eu faço? Pego aquele óleo, chego perto dele, ele resgata aquela sensação de conforto. Não precisa passar nele. Ele vai... Gente, é muito rápida a resposta, tá? Posso só pingar, não gosto dessa história de pingar em coleira, tá? Por quê? Voltando naquela questão do cheiro. Gente, o cheiro dos olhos, desses animais com os olhos, uma gota é como se a gente entrasse num elevador com uma pessoa com aquele perfume doce, sabe? Assim, aquele Victoria's Secret, dentro do elevador, que a gente dá até enjoo. Então, o animal, o cão e o gato é isso, né? Então, se a gente coloca na coleira e ele não está gostando daquele cheiro, ele não tem como tirar do corpo. Ele não tem como arrancar aquilo dele. Se a gente passa ele no corpo, como é que ele sai daquele cheiro que ele não está gostando, né? Então, não façam isso. Então, ofereçam, né? Passa na mão e chega perto do nariz dele, tá? Ou então, né? O inaladorzinho, ou então pega um vidrinho vazio, coloca o algodãozinho ali, já diluidinho, uma gotinha só, ou faz a diluição com óleo vegetal e pinga lá dentro, e abre perto dele, ele sentir o cheiro, tá tudo certo, tá? E aí, como que a gente vai escolher o óleo essencial? Então, observar o animal como um todo, o histórico, observar como que é a alimentação desse animal, o ambiente que ele vive, se tem doenças em curso ou não, então isso é importante. A composição química do óleo, porque não podemos usar com frequência cetonas e fenóis, né? E para que eu quero usar? Né? Porque tem os óleos que são melhores para ferida, tem os óleos que são melhores para cicatrização, tem os óleos que são melhores para o emocional, tem aqueles que são melhores para lesão, para dor, para artrose, tá? E em termos de sinergia, no máximo 3 óleos por animal. Então, a gente não vai fazer essas sinergias que tem 5, 6, 7 óleos, porque são muitas moléculas para eles absorverem. Então, a gente vai fazer escolhas mais pontuais. E aqui, eu coloquei algumas opções, então, segue o mesmo raciocínio, né, dos nossos. Então, os anti-inflamatórios, copaíba, gerânio, o peppermint, né? Então, o peppermint a gente tem que ter, assim, deixar bem o animal escolher e fazer uma diluição mais baixa, em torno de 0,5%, tá? Vetiver, olíbano, camomila. Gente, a camomila é maravilhosa e super segura, tanto a camomila romana como a camomila alemã. Analgésicos, camomila, o peppermint, o lavanda, o alecrim, né? Por que eu coloquei esses asteriscos? Porque a gente tem que ter cuidado no uso desses óleos. O lavanda, né? Ele pode desenvolver convulsões em animais que são propensos. Inclusive, aconteceu essa situação na clínica com um paciente meu, né? Que eu atendi ele e ele agravou o quadro convulsivo porque a dona usava lavanda com frequência, né? Ela começou primeiro a usar lavanda com melaleuca, fazia bastante uso tópico desse óleo, e esse animal foi intoxicando ao longo do tempo, né? Ele tinha problemas de pele recorrentes, só que quanto mais problema de pele, mais óleo ela usava. Ele foi agravando os quadros convulsivos, e aí os veterinários que atendiam antes não sabiam que ele tinha. E aí, quanto mais crises convulsivas tinha, mais lavanda usava. E aí ele foi piorando, piorando, piorando o quadro até que deu start. Gente, é o lavanda, né? Vamos suspender o lavanda e o animal melhorou, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? No uso crônico, no uso constante, sem a aceitação. Outra situação que aconteceu, uma cliente usava o brief puro no focinho do animal. Para tosse, porque de vez em quando ele espirrava, ele tinha alergia respiratória. O que acontece? Esse óleo queimou a narina dele, não queimou visível, mas ele deu, né, irritação. Ele passou a odiar o óleo, porque é uma super estimulação numa via tópica que não pode ser aplicado puro.
ele absorveu de uma forma muito intensa esse aroma e criou uma resposta negativa, né? Tanto que quando eu fui falando para ela da maneira adequada, ela falou assim, então ele não vai aceitar, porque ele não gosta do óleo. É lógico que ele não gostou do óleo mais, que ele ficou com ódio desse óleo, porque ele foi usado várias vezes de uma maneira inapropriada, proporcionando uma sensação para ele desagradável, né? Porque foi aplicado puro, né? Sem diluição, justamente na narina, né? Então, são esses tipos de coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, lavanda tem esse asterisco aí justamente dos pacientes que têm, né? Pacientes que são epiléticos, pacientes que têm convulsões, a gente evita o uso da lavanda. O alecrim é um óleo que tem muito fenol, né? Então, é um óleo que pode desenvolver esses estados psicóticos, né? Então, ao mesmo tempo que ele traz foco, que ele é um óleo potencialmente analgésico, né? O animal, na presença do alecrim por muito tempo, ele desenvolve esses instintos primitivos, então pode levar à briga, né? E principalmente quando tem mais de um animal na casa. O antimicrobiano, Niaula e melaleuca, né? Os dois são tier 3, né? Os dois aí da árvore, né? São variações diferentes. O Niaula é um tipo de melaleuca. Qual que é, por que eles estão com asterisco? São óleos expressamente, nesse caso eu vou usar o termo proibido. Eles são proibidos para felinos mesmo, o óleo. O hidrolato não tem problema. Mas o óleo de melaleuca e de niaule para felinos é fora de cogitação. Para cães, existem relatos de pesquisa que falam que o melaleuca pode provocar uma paralisia transitória. Mas eu mesma fiz uma cicatrização de ferida de um paciente com melaleuca e copaíba, né, diluído para lavagem da ferida. E cicatrizou, que foi uma beleza, tá? Então, primeiro, que o melaleuca pode promover ressecamento do uso frequente, então a gente tem que ir observando como que está a pele, tá? E na diluição adequada. Então, não é que não pode usar, quer dizer que eu usei uma vez, esse animal vai ter paralisia? É claro que não. Quer dizer que a gente tem que, primeiro, ver se o animal aceita e fazer na diluição adequada e observar a resposta desse paciente. Se eu usar ele diluído para fazer uma limpeza de ferida, gente, não vai ter problema nenhum, tá? Vai dar tudo certo. Então, tá aqui de novo como cicatrizante melaleuca. A lavanda, né, para aquela limpezinha de feridinha de machucada, ela é ótima. Copaíba, né, um nosso anti-inflamatório maravilhoso. Camomila romana. Olíbano, né, também atua como cicatrizante. Os digestivos, cardamomo, que é um óleo, inclusive, seguro para animais. O spearmint, eu não sei se vocês viram recentemente uma pesquisa que o spearmint, ele tem uma molécula importante, que é a carvona, que ela liga receptores no fígado, que melhora o metabolismo, diminui a esteatose hepática, inclusive em humanos. Ele atua em pessoas que têm doenças gordurosas importantes, que têm triglicéride alto, colesterol alto, ele melhora muito o metabolismo hepático, tá? Qual que é o problema do spearmint para animais? Que ele tem fenol, então a gente tem que fazer um uso um pouquinho mais prolongado e verificar sempre a aceitação antes. Enquanto ele estiver aceitando e estiver na diluição adequada, tá tudo bem. A camomila, em felinos não pode, tá? Por conta do fenol. A camomila, de novo, aqui como digestivo, né? E aqui o laranja doce. Os ansiolíticos calmantes, então, gerânio, gente, gerânio é ótimo, é super seguro, tá? Eu, inclusive, acho o gerânio melhor do que o lavanda, tá? Marjorã, gente, quem não tem marjorã em casa, tem que ter. Para mim, é assim, ó, um dos óleos, os melhores da vida para tudo. Ele é ansiolítico, ele controla a pressão arterial, ele traz sensação de conforto, ele diminui situações de medo, ele traz segurança, tá? A bergamota, que é o nosso ansiolítico empoderador mais maravilhoso do mundo. Lavanda, camomila, o vetiver, laranja doce, tangerina, lemongrass, tá? E os hipertensores. Por que eu coloquei esse hipertensor? Porque tem animal em casa que tem uma hipotensão, que tem doenças cardiovasculares. Eu, inclusive, uso esse óleo na clínica para levantar a pressão, tá? Por exemplo, em casa, situações, inclusive, em nós humanos, né? Ai, gente, eu tenho pressão baixa, minha pressão cai facilmente. Geralmente, o que a gente faz? Ah, coloca um salzinho debaixo da boca. Que sal que nada. Grapefruit, inala por 10 minutos, a pressão sobe, que é uma beleza, tá tudo certo. O contrário disso, quem que abaixa a pressão? Um dos melhores é o ylang-ylang, tá? Ele é super calmante. O ylang-ylang com marjorã, né, para pessoas hipertensas, eles são dos melhores antihipertensivos que tem, tá?
Isso também eu uso nos animais. O animal que está hipertenso na clínica, para baixar a pressão, eu ponho ali perto dele. Se ele recusa, eu não insisto. Mas se ele aceita, vai funcionar. Então, quais são os óleos que têm risco? Tomilho, orégano, cravo, canela. Por que eles não são recomendados? Porque eles são óleos dermocáusticos, tá? E são óleos que são ricos em fenóis, tá? Óleos ricos em cetonas, né? E a lavanda, melaleuca e o alecrim, né? A gente tem que observar bastante a aceitação, né? Alecrim por pouco tempo de uso e a melaleuca, esse parênteses enorme que em felino nem pensar. Aqui, né, algumas dicas, quem quiser printar a tela aí, aproveita, tá? Eu vou colocar 2 tabelinhas legais com alguns óleos para vocês oferecerem de escolha, tá? Então, artrite, quais são os óleos que a gente tem de opção? Cedro, copaíba, manjericão, camomila romana. Abandono, né? Então, animal que foi abandonado, que tem trauma, que sente triste, que a gente sai de casa, o animal fica abatido. Manjerona e salves clareia. Vocês vão ver que salves clareia a gente tem num monte de lugar aqui, porque é um óleo que atua muito bem no controle emocional dos animais, a salves clareia e o bergamota. Então, abandona, manjerona e salves clareia. Agressão, né? Animais que sofreram agressão, bergamota e, de novo, a salves clareia. Agressão defensiva, então, aquele animal que agride a gente no intuito de se defender. Aquele animal que você vai pegar e ele tenta te morder, né? Então, de novo, salves clareia, olíbano, limão. Ansiedade, manjerona, olíbano, salves clareia. Ansiedade de separação, então, aquele animal que a gente vai sair de casa e ele chora demais, ou que a gente vai viajar, o animal vai ficar sozinho, tá? Então, olíbano, cedro e lang-lang. Não coloquei aqui, mas a laranja doce também atua bastante aqui na ansiedade da separação. Autoagressão, animal que se mutila, que morde a pata, né, que se machuca, que come o rabo. Ilang-lang, neroli, olíbano, limão, manjericão. Marcação de território, bergamota, olíbano, ilang-lang. Então, aquele animal que faz xixi na casa inteira, né? Gente, isso funciona a longo prazo? Não funciona. Quem que resolve esse comportamento? Castração, tá? Então, assim, num período curto, aquele animal que mudou para uma casa nova, tal, às vezes vai até funcionar. Até fazer o treinamento também funciona, né? Aquele período pré-castração, até a castração surtir efeito, funciona. Mas, de fato, o que vai resolver é a castração, por quê? É um comportamento relacionado aos hormônios, né? Então, não dá para a gente usar esse óleo o resto da vida para que ele não marque território. Então, são situações que são inatas do animal, aquela situação que eu falei para vocês. Não dá para podar e usar o óleo o resto da vida para ele não marcar, porque faz parte da essência desse animal marcar território, né? Então, como que a gente resolve pela raiz? É a castração, né? Que tem outros inúmeros benefícios que não é só esse, né? Para a saúde, tumor de mama em fêmeas, sertolioma em machos, enfim, né? Não vou nem entrar nesses detalhes aqui. Perda de companhia, né? Então, morreu algum animal na casa, afastou por algum motivo, tinha um companheirinho e alguém mudou de casa, levou o companheirinho, né? Então, se preste, manjerona, olíbano e mirra, tá? Por que eu estou dando várias opções? Porque vocês vão oferecer essas 3 opções e ele vai escolher qual que é melhor para ele, qual que ele acha adequado naquele momento. Às vezes ele não gosta da mirra, mas gosta do olíbano, né? Tomara que ele prefira o olíbano, né? Que fica mais barato que a mirra. Melhor ainda se ele preferir a manjerona, que é mais barato. Comportamento errático, né? Então, aquele animal que não sabe fazer o cocô no lugar, que está em fase de adestramento, né? Ou que insiste em comer o chinelo, né? Então, enquanto estamos ensinando a maneira adequada, bergamota, manjericão, sálvia, vetiver. Depressão, bergamota, cipestre, eucalipto, gerânio, maravilhoso, laranja e manjericão. Laranja é interessante esses momentos felizes, esse treinamento olfativo. Fobia de viagem, olíbano, hortelã-pimenta, manjericão e gengibre. Inclusive, hortelã com gengibre é muito legal para essa fobia de viagem, inclusive para diminuir enjoo no animal que vomita na viagem. E quando eu falo em viagem, não é só viagem longa, tem animal que entrou no carro e vomita, né? Então, são situações que a gente faz o treinamento anterior, nas situações de felicidade, e dentro do carro a gente abre o vidrinho de vez em quando, né? Para ele sentir aquele aroma e diminuir esse enjoo e esse estresse.
Hiperatividade, né? Camomila, manjerona e vetiver. Lembrando desse ponto de atenção, né? Se é inato do animal, é um animal que precisa gastar energia, o que resolve o problema dele é gastar energia, né? Mas é aquele animal que a gente fica, tá ditadão, doidão, né? Nesse caso, né? A camomila, manjerona e vetiver, né? Vão ajudar. Inquietude. Inquietude é diferente de hiperatividade. Quem que é animal hiperativo? Aquele animal, né, que aquele rabão que não para de abanar, aquela cabeça que não para de bater, que ele não sossega, que ele sobe em cima da gente, ele desce, ele pede carinho, e ele pula, ele corre, e sabe que nada atende à necessidade daquele animal? Esse é um hiperativo. O que é um inquieto? Ele senta aqui perto da gente, mas sem demonstrar essa excitabilidade excessiva. Ele senta um pouquinho, logo ele levanta e senta em outro lugar, mais quieto, mais tranquilo. Logo ele senta e vai para outro. Aí sabe que você percebe que o animal está desconfortável? Essa é a inquietude. Então, a inquietude é mais relacionada a um desconforto. O animal não consegue ficar quieto. Nada tá bom. E a hiperatividade é um excesso de estímulo, tá? E aqui, né, os olhos. Situações de medo, né? Então, medo de fogos, né? Medo de trovão, medo de chuva, tá? Medo de consulta veterinária, medo de apanhar, tudo que é medo, tá? Então, cedro, olíbano, ylang-ylang, patchouli, gerânio, gente, são maravilhosos. Dá para fazer combinações de situações, gente? Dá. Então, a gente o animal vai ter que escolher os três, aí os três eu vou associar. Ele tem que escolher cada um da sinergia, tá? Mau humor, tem animal que é ranheteiro, que é chatinho e que não curte, né? Que é zicadinho, né? Então, bergamota, gerânio, a salve aqui de novo. Nervosismo, né? Então, aqui uma pancada, de novo aqui, ó, ylang, vetiver, a salve, o olíbano. E mudança de casa nova. Gatos detestam mudar de casa. Odeia. O animal odeia sair do ambiente confortável, tá? Um ambiente que ele está adaptado. Então, você sabe que vai mudar, você sabe que vai ter levar o seu animal para algum lugar por um tempo, né? Treina, como que a gente vai treinar no gato? Pôr no difusor, deixar a porta aberta, uma gota só, deixar aquele animal. Se você está usando o seu difusor, a sua sinergia ali, gente, ok na concentração que você quiser, desde que ele possa sair quando ele desejar, tá? Mas quais que vão atuar nessa sensação de mudança? Cedro, cipreste, gerânio, limão. Eu não coloquei aqui, mas o lemongrass também é muito bom, tá? Aqui algumas indicações mais diretas. Ferida, camomila, tanto a camomila romana quanto a camomila alemã, cedro, lavanda e melaleuca. Lembrando que aqui a melaleuca tem que ser no máximo 0,5% diluído em óleo vegetal, tá? Posso aplicar top? Pode. Gato, não. Contusões, pancada, bateu a perna, caiu da cama, né? Lavanda, copaíba maravilhoso, diluído, gente, de 0,5% a 2%, tá? Cortes, lavanda, mirra, melaleuca, lembrando aqui da mesma indicação. Queimadura, eucalipto, radiata, tá? Lavanda, cólica, cardamomo, camomila, manjerona, anorexia, animal que está sem apetite, bergamota, hortelã-pimenta, o laranja doce também é legal. Lembrando que, gente, anorexia e diarreia são sinais muito importantes de doenças nos animais, tá? Se é aquela anorexia, né, se é aquela diarreia ou um vômito, porque passou a mão no churrasco, mexeu no lixo, a gente mexe em casa mesmo e eu tento aqui, né, com a camomila, com a mirra e vai. Não deu certo, leva no veterinário, tá? O animal não vomita e tem diarreia persistente à toa, tá? Gravidez psicológica, a salves clareia é maravilhosa. Lembrando que a salves clareia é extremamente contraindicado para animal gestante, tá? E eu não indico óleo essencial para cadela que está nem gestante e nem lactante e nem para filhotes até 3 meses, tá? Tem gente que fala até 6. Eu acho que depois dos 3 meses tem algumas situações que a gente pode usar na fase de aprendizado, quando a gente está ensinando a fazer xixi no lugar certo, né? Dá para usar bem diluidinho, assim, dá para usar. Anemias, camomila, vetiver, então animal que tem erliquiose, né, com a doença que dá no sangue, né, que é uma bactéria. E aí esse animal está recuperando dessa anemia, eu posso associar a camomila? Pode, tá?
Imunidade, aquele animal que está recuperando de uma doença, que está em tratamento veterinário, quero ajudar ele a melhorar a imunidade, vetiver, patioli, bergamota, camomila, de novo aqui. E respiratório, a sempre viva, gente, que é o helicrísio, teria várias situações que eu podia colocar ele aqui. Aliás, eu reduzi bastante os óleos que a gente está mais acostumado a trabalhar. Mas como ele é muito caro, né, eu deixei para situações que ela seja muito importante. Então, para respiratória, sempre viva, é maravilhosa. Melaleuca, né, lembrando dessa questão da melaleuca, né, que a gente não usa em felinos e que a gente tem que fazer mais diluidinha. Manjericão, hortelã-pimenta e o olíbano. Coloquei um ponto, eu não sei se vocês conhecem os hidrolatos, né? Mas o hidrolato é uma solução aquosa proveniente da destilação, né? Então, faz a destilação, tira o óleo essencial e sobra essa aguinha. Essa aguinha não é a mesma coisa de diluir o óleo essencial em água. Por quê? No óleo essencial tem a partícula lipofílica. Quem que sobra no hidrolato? As partes daquele vegetal que é hidrofílico, tá? Então, eles não precisam desse metabolismo de segunda passagem. Eles podem ser utilizados até por via oral. A gente dilui o hidrolato, que já é uma solução bem diluída, entre aspas, e a gente pode usar ele por via tópica de maneira segura, até por via oral, com conta-gotas, né, como se fosse uma homeopatia, tá? E aí, em felinos, eu posso usar, inclusive, o melaleuca, tá? Pode fazer a solução tópica dele. Os hidrolatos são maravilhosos, né? Não sei se vocês já leram aquele livro da Laszlo, né? Que é Hidrolatos, Aromaterapia do Futuro. Nossa, é bem interessante. Para a pele, hidrolato é maravilhoso. São moléculas voláteis e não voláteis, mas eles concentram principalmente aqueles que são hidrofílicos. Então, substâncias hidrossolúveis, que são as que diluem água, alto valor terapêutico e baixíssima toxicidade. Aqui, né, algumas opções, né? Quem quiser dar um print aí também, né? Dos hidrolatos, né? E algumas principais indicações terapêuticas, tá? Aqui o pH, né? Então a gente percebe que é um pH mais ácido que a pele dos animais, né? Então a gente costuma misturar aí diluir mais para não atrapalhar, né? Para não agredir a pele desses animais. Então, quais são as principais contraindicações? Puro ou em diluição inadequada, em água ou em alimento, ouvido, focinho e olhos, tá? Tópico em felinos, coleira, bandana ou colar aromático. Por que isso que não? Porque não tem como ele sair do óleo. Se ele não quiser mais, ele não tem como desgrudar, né, daquele aroma. Forçar a exposição, então eu vou entrar no meu quarto, vou fazer a minha aromaterapia, vou pôr meu difusor, eu coloco o cachorro, o gato ali e fecho a porta do quarto. Não dá, tá? É um apartamento, coloco lá no meu quarto, deixo a janela da sala aberta. Então, difusão sem via de saída e em fêmeas prenhas, filhotes, menores que 6 meses. Por que eu coloquei menores que 6? Que é o que está na maioria da literatura. Mas eu, de experiência, já usei em acima de 3 com segurança. Quais são os sinais que a gente tem que estar atento que alguma coisa não correu bem? Convulsão, agitação e tremor, babá. Então, quando a gente faz uso tópico, né, principalmente em cães, né, a cialorreia é um sinal importante, tá? Que é o animal babar muito. Vômito e diarreia, lambedura constante, irritações de pele, coceira, mancha, queimadura e taquicardia, de respiração acelerada, ou o contrário, bradipinéia, principalmente com os olhos que são hipotensores, né, que são os calmantes, como a salvia-clareia, o olíbano, a manjerona. Se eu perceber que o animal ficou muito prostrado, né, eu tenho que ficar atenta com aquilo ali, tá? Quais são as recomendações gerais? Conhecer o óleo, conhecer as características, respeitar a escolha do animal. Aqui, ó, ele está fazendo a escolha dele, né? Aqui ele está escolhendo de cá, aqui, qual que ele gosta mais. Sempre usar diluído e o tempo de tratamento curto, tá? Ah, eu preciso usar de maneira frequente, o animal tem um problema crônico. Eu vou intercalando os óleos, né? Primeiro eu uso um, depois eu mudo a base, porque tem muita acomodação olfativa que também acontece em nós humanos, né? Então, quando a gente usa um óleo para ansiedade constantemente, por exemplo, a bergamota, chega uma hora que a bergamota não faz mais efeito, eu tenho que trocar por olíbano, né? Por olíbano com lavanda, depois eu volto para a bergamota, né? Para que eu recupere aquele sentido, né? Porque acostuma, a acomodação olfativa, ela tem sido muito relatada na aromaterapia, né? E no caso dos animais, não só a acomodação olfativa, mas também a questão
do uso por muito tempo de levar à intoxicação. Então, o animal vai saber quando ele não quer mais. E aí ele recusa, então a gente não insiste. E é isso. Meu telefone aqui, eu atendo lá no Centro Veterinário Silei Manzan. Acho que eu falei bem rapidão, mas acho que passou um pouquinho o tempo, já está tarde. Então, se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Nossa, foi ótimo, Priscila. Muito bom. Assim como em no ser humano, nos animais, a gente tem que ter cautela com tudo, né? A gente tem que usar tudo com parcimônia, saber usar. A palavra né? de chave é bom senso. É bom senso. E sempre, por isso da importância da diluição, né? E essa questão dos animais escolherem o que é bom para eles, né? Eu tinha uma cadelinha que ela vivia comendo grama, né? Isso é normal, quando ela passava mal. Então, é muito importante que você coloque ali o óleo, né? Isso eu já sabia. Eu acho muito interessante que o animal ele sabe o que ele precisa. É muito, 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 muito importante a gente conhecer um pouco mais, até para a gente poder indicar, né? E ao invés de ajudar, a gente acabar atrapalhando aí um animalzinho. E o nosso próprio animal, né? Prendendo ele no quarto, né? Achando que está ajudando, talvez a gente está atrapalhando. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser, eu queria te agradecer muito, Pri, por compartilhar conosco. Imagina, espero ter ajudado aí, esclarecido algumas coisas. Ajudou muito, muito, muito. Obrigada. A gente já está um pouquinho adiantado no